Olá, pessoal, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, seja muito bem-vindo a este espaço, onde as ideias têm o poder de transformar vidas. Aqui, cada conversa é um convite para pensar diferente. Eu me chamo Luângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Grandes chamados carregam grandes histórias. Eu me chamo Antônio Carlos e estou aqui para apresentar pessoas que irão testemunhar, irão influenciar na sua caminhada cristã. A partir de agora começa mais um episódio do Umadef Podcast. E neste episódio em especial, nós iremos debater muitas coisas interessantes com uma pessoa muito especial. Essa pessoa ela é graduanda pela Faculdade Maciço de Baturité em Teologia. Essa pessoa é muito sábia, graças a Deus, uma sabedoria divina que nos inspira a cada dia. Né, Carlos? Exatamente, para essa pessoa, Luângela, se eu pudesse, eu não tiraria só o chapéu, mas eu tiraria a chapelaria todinha. É uma honra Completa. termos aqui conosco. É uma honra termos aqui conosco. Você chama ele? Pode chamar, Luângela, chame ele. Ele que é o pastor, presidente da Assembleia de Deus Templo Central em Frecheirinha. Temos conosco a honra de chamar Ed Carlos Xavier de Noronha. Seja bem-vindo, meu pastor. Muito bem, obrigado. Quero aqui dizer da minha alegria estar participando por esse primeiro momento, né? Eu acredito que é um momento inaugural, né? Ele também estado, né? Isso é uma honra. Tinha que ser, né? Aí a gente dele fica feliz, né? Por esse reconhecimento, tá? Meu nome já foi dito, é de Carlos Xavier de Noronha, né? Eu venho morar em um município no sertão dos Inhamuns, do nosso Ceará, e Deus nos deu o privilégio, eu chamo de privilégio, né? A honra de hoje estar pastoreando o seu rebanho aqui na terra, né? Até a vinda dele. Amém. Bom, eu acho que a primeira pergunta que a gente temos que fazer pro nosso pastor é como foi o começo da sua caminhada cristã? Qual foi os primeiros desafios que você enfrentou? Qual foi as primeiras lutas, as primeiras alegrias, as primeiras vitórias no seu começo, nos seus primeiros passos com Cristo? Muito bem, eu nasci num berço evangélico, né? Desde criança, muito novo, e a nossa tendência sempre foi de estar servindo ao Senhor, né? Sendo crente fiel. E na nossa caminhada, ela foi uma caminhada de altos e baixos, porque eu perdi meu pai genético, né? Ainda muito cedo, com a idade de 6, 7 anos. E nós morávamos, como eu falei há pouco, ali em Parambu, lá no sertão dos Inhamuns, no nosso estado do Ceará. E viemos embora aqui para Camusim, na época acompanhando o pastor Mozart, que meu sogro, né, de saudosa memória. E aí nós viemos para Camusim, e a nossa infância, na realidade, juventude, até casar mesmo, formação de ensino, né, tudo foi em Camusim. Então, daí então a gente começou a fortalecer a nossa vida como crente, assim, servindo, né, de forma integral, assumindo funções, né, cargos na igreja, depois de um certo tempo, de quase 14 anos como secretário da igreja, ali em Camusim, nós fomos também conduzido para ser presidente de jovens, né? E daí então cresceu, né, dentro da gente aquele prazer de estar trabalhando na obra do Senhor, né? É muito interessante, pastor. A mesma pergunta que eu fiz para um convidado que a gente teve é que aquelas pessoas que quando elas crescem no berço cristão, porque para uma pessoa que, vamos dizer, que não nasce no berço cristão,
no momento que ela está ali, que ela vai se encontrar com Jesus, ou seja, ali foi o primeiro encontro com ela, primeiro encontro verdadeiro com Jesus, ali um encontro, como é que pode dizer, já de cara. Mas como é para uma pessoa que nasce num berço cristão, como é que é ter aquele encontro assim com Jesus, ou aquele encontro mesmo que você sente mesmo que foi um encontro verdadeiro? Porque muitas das vezes as pessoas que nascem no berço cristão, ela já tem seu pai ali, sua mãe no berço cristão, aí o que acontece? Vai. Ou seja, os pais já tiveram um encontro. Quando é que o filho, ou quando é que uma pessoa do berço cristão, ela tem aquele encontro? E qual foi esse encontro que você teve? Na realidade, a gente vai adquirindo isso na formação, no crescimento, né? Até então, nós sabemos também de história de muitas pessoas que nasceram no berço evangélico que não deram continuidade, desistiram na caminhada, né? Foram por outros caminhos, né? E o que nos leva a essa questão da permanência, da continuidade, né, da vida cristã, é a questão de que a gente vê os nossos pais, né? E os ensinos, a gente não tem, no meu caso, nós não tivemos distanciamento, né, para outra direção, então isso foi só fortalecendo, fortificando e a gente vai criando mais raízes, né, mais raízes, se solidificando no caso, né? Em relação, pastor, ao seu chamado ministerial, podemos dizer assim, quando iniciou de fato a sua carreira como pastor, no início, como foi em relação a tantas críticas, se é que houve, bonanças, dificuldades? Como foi? Bem, talvez eu não diga que houve críticas, né? Até porque é o seguinte, eu vou começar um pouco aqui. Fique à vontade. Eu casei em 1994, né? E em março, eu sempre me refiro ao início do meu ministério partindo desse contexto, né? Que no mês de julho, sempre as festividades da Assembleia de Deus ali da igreja em Camusim. E na festividade, em uma festa muito espiritual, era até o trabalho de congresso de jovens, e um dos pastores que era um dos ministrantes daquele período, daqueles dias de festa, o Senhor usou ele e disse que eu iria tomar de conta da igreja dele, né, do pastorear, melhor dizendo. E naquela noite eu estava sendo separado para o diaconato, né, entre eu e entre outras pessoas, outros irmãos. Tudo bem, eu fiquei, eu recebi, né, mas na continuidade depois daquela profecia, eu não quis. Eu passei 16 anos como diácono, mas só que esses 16 anos como diácono era me escondendo, fugindo da responsabilidade em que Deus já tinha chamado, né? Teve várias oportunidades em que o meu sogro mesmo queria elevar o cargo de presbitério, eu desviando, eu fui embora para um outro estado, Goiânia, né, Goiás, e lá também, assim que cheguei, o pastor se afeiçoou muito comigo, me chamou para trabalhar na parte burocrática, na secretaria da igreja, e depois já estava projetando a gente ser elevado a presbitério lá, e eu, quando estava perto, eu fugi, né, vim embora, voltei para o Ceará, então a minha vida foi essa questão, eu queria mesmo era ser empresário, né, eu tentei algumas vezes, e no início foi muito bom e tal, eu achei, não, então aqui vai alavancar. No entanto, que Deus fechou as portas. Ele fechou as portas e algumas coisas que a gente tinha conquistado materialmente, a gente teve que se desfazer, né? Se desfazer. E aí o meu sogro sempre no campo, pastoreando, e a gente tinha muito apreço, muito apegado a gente, né? Muito apego. E ele sempre dizia, meu filho, quanto é que você está ganhando nesse seu trabalho? Sempre ele perguntava, mas não a intenção de que eu falasse para que eu pudesse estar
auxiliando ele, né, no pastoreio, que ele já estava a idade avançando e queria sempre uma pessoa auxiliar, principalmente da família. O pastor Mosvaldo, como era o filho dele que já era pastor, mas já estava pastoreando. Então ele queria uma pessoa mais próxima dele. No entanto, eu desconversava, não aceitava, né? Não queria aceitar a proposta para atender essa chamada ministerial, chamada pastoral. E as coisas foram se fechando. Deus foi fechando porta e eu sentindo aquele negócio, perdendo as coisas, assim, entregando, porque quando Deus quer que tenha um chamado com a pessoa, você pode correr o tanto que correr, mas tem que voltar para onde Deus quer. Me lembrou o Jonas da vida, né? Né? Possivelmente. E eu fugindo, né? Igual o Jonas fugiu. E aí eu tive que ir para onde estava meu sogro. Aí, nessa época ele estava pastoreando Santana do Acaraú. Nós viemos, né, morar em Santana do Acaraú, auxiliar ele, trabalhar com ele. E logo em seguida, quando nós chegamos pouco tempo, ele nos elevou ao presbitério. 9 meses depois, já fomos levados para uma convenção do nosso ministério, lá em Fortaleza, da Conadec, né? E fomos já consagrados, né, a evangelista e com pouco tempo já consagrado a pastor, né? No entanto, e depois já abriu a oportunidade da gente ir para o campo e fomos e estamos até hoje. A gente pode entender, né, de que é um trabalho árduo, cuidar da obra, cuidar da igreja, do Senhor, é muito árduo. Era uma das questões que porque eu vi o meu sogro trabalhar, e a gente não queria ter esse envolvimento. Mas é muito gratificante, porque a gente entende, né, que nós não trabalhamos para o homem. Nós trabalhamos, os nossos esforços é para Deus. E aqui estou. Então, pastor, todo esse tempo fugindo, vamos dizer, vamos usar essa palavra, é mais porque você via alguém sentindo o peso dessa chamada e você não queria sentir esse mesmo peso? Tinha esse viés, essa visão, né, também, mas tinha a questão de que eu queria no linguajar mais fácil, eu queria ser rico, né, ser muito ostentação, aquele negócio todo, mas Deus não queria isso para mim. Ele tentou fugir o máximo que pôde, mas quando Deus tem propósito com a pessoa, nesse momento ele pôde até estar lhe preparando, né, para que coisas grandes pudessem vir através da sua vida. Certeza. E isso é bem interessante. Pastor, eu tinha uma pergunta para ele fazer em relação ao que você considera essencial na vida de um cristão para que ele possa crescer espiritualmente. Nos dias de hoje, em meio a tantas tentações, digamos. A gente pode ver, achar ou dizer que são coisas práticas de ser feita. Por exemplo, manter uma comunhão plena com Deus, né? Uma aproximação constante, né? Constante. Com certeza, buscando um aprendizado. Eu primo muito por esse lado, vocês são sabedores disso, da busca de aprender mesmo, de conhecimentos, né? Isso é essencial, porque se não tiver, a gente, por exemplo, ter só o chamado, mas não ter uma busca de aprendizado, não vai lhe dar suporte, principalmente no dia de hoje. Nos dias passados, anteriormente, poderia ir, tá entendendo? Como o caso do meu sogro. Ele não tinha formação intelectual, mas era um homem muito espiritual, tinha uma vida muito dedicada a Deus, e Deus o chamou, o preparou, né, o capacitou, mas mesmo ele não tendo esse conhecimento intelectual, mas ele se destacava muito, porque ele falava muito bem, e ele
pregava muito bem, ele lia muito, né? Ele tinha um convívio na leitura intenso. Então, é isso. É a questão de você permanecer sempre aquela intimidade, melhor dizendo, intimidade com Deus. Eu acredito que com certeza facilita, né, para ter uma vida ministerial, pastoral, se Deus estiver também na vontade de Deus, né? Vai. Vimos aí, né, que vamos pular para a parte da África, que eu queria saber mais dessa África. Você está muito ansioso, né? Vamos dizer que sim. Pastor, eu acredito que eu vivi o mesmo sentimento quando eu viajei para aquele país. Deus, ele fez uma promessa para mim no ano passado e cumpriu com um ano depois. Talvez esse sonho, essa promessa que você tinha, talvez vamos se dizer que seja lá desde criança, não sei a idade. Mas como foi para você pisar no continente africano? Qual foi a experiência? O que você sentiu quando pisou na África? Muito bem. Esse desejo de a uma missão de uma viagem transcultural, ela nasceu desde quando eu comecei a pastorear, né? Eu coloquei em meu coração 2 desejos. O primeiro era ir a uma viagem dessa, uma missão transcultural, e a segunda seria uma possibilidade de ir a Israel, né? E quando aconteceu, deu a oportunidade, abriu a oportunidade de nós irmos até a África, foi uma coisa assim muito satisfatória que gerou dentro de mim, porque foi um sonho que estava se realizando, né? E na realidade, como você já frisou, é uma emoção grande. Quando eu cheguei em Senegal, que foi a primeira visita, né? Precisamente lá em Baiá, não mesmo precisamente em Baiá, no aeroporto em Senegal, eu chorei, né, de emoção por aquilo que está sendo realizando na minha vida, de um sonho, né, de um desejo que eu tinha e estava sendo concretizado, né? Um outro companheiro que estava na nossa comitiva, que era o missionário Diego, que hoje é evangelista, ele até lá no, não sei se vocês viram algumas postagens, mas ele tirou o pé do sapato, né, e pisou lá. Eu estou pisando em solo africano, né? E então é uma sensação muito gratificante, né? E assim que nos faz entender que Deus cumpre desejos, propósitos, né? Ele realiza aquilo que nós pedimos a Ele, estiver na vontade dEle, Ele concretiza. E se fosse para definir essa viagem da África em uma palavra, acredito que você já falou algo assim muito interessante, mas se fosse para definir a viagem à África em uma palavra, qual seria? É de sonho realizado, desejo realizado, né? Inclusive, eu quero me deter também um pouco aqui nessa questão da África, né? Porque a gente tomou, assim, vimos vários choques, né? O choque da questão cultural, da questão religiosa, da questão de condições financeiras, né? Em que o país, principalmente Guiné-Bissau, onde nós estivemos por último, é um país muito carente. Então, isso é um choque, é uma realidade totalmente diferente da que nós vivemos aqui. Às vezes nós achamos que está faltando alguma coisa, mas não está faltando nada. Quando a gente olha para a realidade dos moradores, dos irmãos, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, a gente vê uma realidade muito caótica, uma realidade assim que faz doer o coração da gente, né? E a gente cria dentro da gente a necessidade de investir, de se doar, né?
para que aquele povo possa ter um mínimo de dignidade que eles precisam. Mais uma. Pastor, em meio à realidade africana, você passou por 10 dias aqui nessa... A viagem toda foram 13 dias, né? Teve questão de traslado e tudo, mas entre todos foram 13 dias. Você teria algo assim que é muito interessante, você chegou, se impactou ali, algo Deus cumpriu promessa, mas tem algo assim, você pisou no contexto lá, algo assim mesmo que, nossa, isso aqui tocou muito, isso aqui falou muito comigo, eu preciso fazer algo diferente. Teve algo na África, nessa viagem, que se você tirasse assim, você escolhesse, não, isso aqui foi o que mais tocou? Sim, teve a questão até fiz referência a isso, os irmãos que se convertem, né? Eles adoram a Deus, que ele trouxe uma lição tão grande para mim, né? De que eles se doam por completo, em tudo, na hora de um culto, do que vão fazer, a exemplo disso nos batismos que nós participamos, né? 2 batismos em águas, e durante os momentos dos cultos, é um pessoal que transfere uma alegria tão contagiante, né? Isso ali me impactou, mexeu comigo, né? Às vezes a gente quer ficar um pouco Preso em liturgia, né? preso em liturgia, né? E a gente deixa de prestar um culto mais liberto, mais livre para Deus, né? Ué, É a questão eles têm uma alegria assim tão espontânea, né? Que isso contagia a gente, né? Isso é muito bom. e a gente vê, né, o contexto que a gente acompanha, e são pessoas que as dificuldades que eles passam. Sim, sem a cultura, né? Muito sem conhecimento. Em nenhum momento impede eles de adorar a Não. Deus com tamanha alegria. De forma nenhuma. Isso é muito contagiante. A gente olha aqui, vou colocar contexto Brasil, ou até outros países mesmo, que temos tanto, entregamos pouco. Pouco. Eles têm pouco, Mas e entregam entregam tudo tudo. para Jesus. Tudo. Então, eu acredito que, eu acho que a gente olha para a África, a gente pega o nosso olhar África e diz assim, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho que muitas das vezes a gente precisamos tomar eles como exemplo. Porque é o seguinte, às vezes a gente pensa que na África a necessidade, o que a gente precisa fazer é só a questão de estar ajudando financeiramente ou com a oferta. Não, Não. tem a questão do que eles transferem para a gente, que é a questão do servir, do adorar a Deus, né? Eu até fiz uma referência, uma observação lá, é que os louvores deles são louvores que só exaltam o Senhor de agradecimento, não é louvores que pede, né? De autoajuda, é só louvores que engrandecem, que exaltam o Senhor por onde eles estavam e hoje estão servindo ao Senhor. E tem uma frase que uma vez eu estava no meu trabalho e eu guardei isso comigo, e é bem a cara do pessoal africano, dos irmãos lá da África. Uma senhora, ela chegou e perguntou: o templo está aberto porque eu vim fazer adoração? E por muitas vezes a gente vai e só fala: eu vou para o culto, eu vou para a igreja. Mas por muitas vezes a gente tão apegado à rotina Isso. e no automático que não entrega o melhor, não entrega na alegria. E eles não, eles vão ao culto e vão cultuar, vão louvar. É bem interessante, para que a gente possa pegar de exemplo também. Eles aproveitam todo o tempo, né? Por exemplo, teve culto lá que durou 4 horas de culto, né? Então, e a gente não tem vontade de terminar. Mas Não tem vontade de terminar. Isso é um diferencial muito grande. Então, em cima desse contexto, você acredita que muitas das vezes vamos dizer que as dificuldades, elas nos impulsionam a adorar Jesus,
ou isso é coisa da minha cabeça? Não, acredito que não. É porque ao adorar a Deus, nós temos que prezar adorar a Deus espontâneo. Isso. Nada o externo, as coisas do mundo, porque se a gente adorar a Deus só quando for na dificuldade, quando vier a bonança, a gente esquece de adorar a Deus. Verdade. Pois sim, pastor. Então esse foi o, como é que eu posso dizer? Então, as dificuldades que eles têm não é o que faz eles buscar Jesus. Não, não, de forma nenhuma. O que faz eles buscar Jesus são a alegria que eles têm de ter encontrado um Salvador. O que faz a gente entender é que eles realmente acharam o Deus certo de adorar e eles fazem isso com muita ênfase, com muito amor, com muita disposição. Ué, Maria. E aí, Luanjo, o que você quer dizer que é ir para África? Passar um ano lá? O pastor Walter, nós está com muito desejoso, né, de fazer uma base missionária lá, né? Então, estamos orando, ver o que é que Deus aprova nesse projeto e a gente tem a nossa visão também de, na possibilidade de enviar alguém, né, para poder estar lá cooperando, aprendendo, né, e fazer com que o trabalho do Senhor ele prospere e cresça para a glória do Senhor. Sim, amém. Glória a Deus. Mais alguma coisa, Luanjo? Pastor, neste momento já nos encaminhando para o fim, né, Carlos? Ou você tem mais algo a perguntar? Pode. Neste momento, a gente pede que você se direcione à câmera na qual você está olhando e deixe um conselho para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos ouvem. Um conselho na qual possa agregar a vida de cada um delas. E caso queira, também um versículo. Muito bem. A gente precisa se chegar mais a Deus. Isso é um tema, algo um textuário da minha vida. É a aproximação com Deus, né? A Bíblia mesmo, ela diz que nós devemos nos aproximar do Senhor, né? Chegar a Ele a tempo, né? Hoje as pessoas, como já nós fizemos referência, as pessoas elas querem chegar a Deus só quando estão passando por um aperto. E o Senhor não quer que nós venhamos barganhar com Ele para poder conquistar algo, né? Então nós precisamos buscar a Deus para que Ele solucione algum problema, alguma situação, nos dê força para que nós possamos resistir a situações embaraçosas da vida, né? Porque se nós não tiver a proteção ou o auxílio do Senhor, nós não vamos conseguir, nós vamos estar sempre reclamando, sempre murmurando, né? Que nós não podemos, de forma nenhuma, estar se escondendo, nem tampouco fugindo, né, de estar presente, buscando ao Senhor, né? Então, eu falo aqui para quem está nos ouvindo, né? Nós estamos passando pelo processo de refinamento nesses últimos dias. Por que isso, pastor? Porque Jesus está voltando, ele vem buscar a igreja dele, o povo dele. Mateus 7, se eu não me engano, 31, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, será salvo, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Assim são palavras de Jesus. Então, se quer ser salvo, aproxime-se de Deus, tenha uma vida plena, uma vida de liberdade, né? Como nós nos referimos aos irmãos ali da África, né? Espontâneo, sem estar querendo barganhar com Deus, né? E com certeza Deus vai abençoar, vai vir luta, vai vir prova, vai vir perseguição, isso é natural, é normal. Eu costumo dizer que isso faz parte do nosso pacote, né? Da nossa convivência, da nossa vivência aqui nessa terra até Jesus Cristo voltar. Então é isso aí. Amém. Bom, pastor, queremos agradecer por você ter aceitado o convite. Demorou um pouquinho para a gente acertar um horário, um Com dia, certeza. mas acredito que foi uma conversa preciosa, foi uma conversa que irá alimentar almas e irá alimentar corações. E estamos aqui também para agradecer, eu em especial, quero agradecer muito o pastor por
sempre tá dando força, sempre tá abraçando ali, sempre tá sendo um pai, porque a gente temos um pai no céu, temos o nosso pai biológico, e quando estamos na igreja a gente temos um pai chamado pastor. É um pastor. Então, eu quero agradecer por todas as oportunidades. Agradecer mais uma vez por ter vindo. Que Deus possa abençoar grandemente sua família, seu ministério. E que as promessas que o Senhor ainda lhe apresentou, que Ele ainda possa cumprir. Amém? Amém. Eu fico grato. Como eu já disse no início, muito feliz por participar desse momento aqui com vocês. Eu via muita propaganda, né, e tal. E eu, rapaz, esse negócio vai ser um negócio de coisa de gente grande, né? E realmente é coisa de gente grande, né? Porque nós somos príncipes. A Bíblia nos considera, nos diz que nós somos príncipes, né? E eu fico orando, rogando ao Senhor que esse desejo de vocês, né, de envolver as pessoas, isso é muito bom, né? Trazer exemplos para também fortalecer a vida de outros, isso é bom demais, né? Então que isso continue, né, nessa comunhão, nesse desejo também, que através desse canal está sempre propagando o reino de Deus. Amém. E agradecemos também a você que esteve aqui conosco, a você que compartilhou, a você que compartilha, que assiste e que também juntamente conosco propaga o Evangelho. Agradecemos e te esperamos no próximo episódio do Madef Podcast.